Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o blog Pretexto. O nosso convidado de hoje, ele é escritor, professor, apaixonado por cultura pop pelos anos 80, Guilherme Bryan. Olá. Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto. Eu que agradeço, eu já vi alguns, achei muito bacana, assim, Legal. A liberdade que vocês dão para os entrevistados, a maneira como vocês estudam de fato a vida e a obra das pessoas. Exemplar, assim, bacana. Obrigado. O vídeo de você é um baita de elogio, viu? Você é professor e eu vi um curso uma vez que você ia dar, a arte de entrevistar no jornalismo cultural. Pois é, no Comunique-se. Isso. E aí eu vi um dos itens que iam ser abordados lá, falava sobre a primeira pergunta. Aí falava assim, ó, a primeira pergunta pode ser fatal. Você tem exemplo de pergunta fatal? Se a pergunta for errada, né? Se a primeira pergunta for errada, você tem algum exemplo de primeira pergunta que tenha sido fatal? Essa minha é um exemplo de pergunta fatal ou não? Acho que todo mundo tem um exemplo de pergunta fatal e todo jornalista está fadado a cometê-la. O importante é depois você conseguir... Você pode corrigir uma entrevista depois da primeira pergunta. Tá. Já teve vezes de eu receber livros em cima da hora, que é comum na vida de um jornalista, e a escritora, uma escritora importantíssima, perceber que eu não tinha lido o livro. Mas como eu tinha pesquisado toda a vida dela e fiz várias outras perguntas relacionadas a isso, depois no final da entrevista ela elogiou e falou, olha, você realmente estudou a minha vida, e você conhece minha obra. Compensou, né? Compensou, mas a primeira pergunta foi péssima, ficou claro pra ela que eu não tinha lido nada. Essa não ia ser a minha primeira pergunta, mas quando eu vi, eu não resisti, eu falei, vou fazer essa. Guilherme, você é um dos autores, junto com o Vincent Villard, desse livro aqui, ó, Teletema. É um livro sensacional, eu só li elogios na crítica especializada. É um livro que trata sobre a trilha sonora nas novelas, né? E aí faz um panorama, dá um panorama bacana da cultura musical e televisiva. Sim. Tem um nome que eu conheci a partir daqui, que eu queria que você comentasse um pouco sobre ele. Qual é a importância de Salatiel Coelho? Pois é, eu também conheci fazendo essa pesquisa. O Salatiel Coelho foi fundamental, assim, ele foi o cara que resolveu, veio para São Paulo, para o Rio, para São Paulo, acho que para São Paulo, para o Rio. Veio para o Rio na inauguração da TV Tupi, trazido pelo Assis Chateaubriand, e ele começou então a atuar como sonoplasta na inauguração da televisão brasileira. E ele então começou a sonorizar algumas novelas da Tupi e teve a brilhante ideia de fazer um disco, uma coletânea com temas de várias novelas que ele tinha musicado. Brilhante mesmo, mas ninguém tinha feito antes aqui, né? Não, no Brasil não existia isso, né? Você estava tendo a inauguração da TV brasileira e o Salatiel ali em 64 resolve então lançar esse disco. Ele vem em 50 e em 64 ele de fato faz esse disco. O bacana também do Salatiel é que ele utiliza um modelo que vem do leitmotiv da ópera do Wagner, que é de dar um tema para um personagem. O que também o cinema não fazia, você não tinha, a televisão americana não fazia. Você tinha então um modelo herdado da ópera e que caracteriza muito a trilha musical no Brasil, da teledramaturgia. Sensacional, assim, a descoberta dele, né? O livro é fascinante, como eu falei, vale a pena para quem gosta do assunto. Perdão. Imagina. E tem uma história que eu achei muito saborosa. A música de abertura do Bem Amado, da novela Bem Amado, é uma parceria do Toquinho com ele mesmo, é isso? Pois é, história engraçada, né? O Toquinho fez isso 2 vezes. Na verdade, estava em cima da hora para entregar a música. A primeira música, que seria o tema de abertura, que hoje está no CD do Teletema, que a Sony acabou de lançar, que é o Paiol de Pólvora, foi vetada pela censura. Então tinha que se criar um novo tema de abertura. E o Vinícius enrolando o Toquinho falava, temos que fazer essa música, e o Vinícius desconversava e fez outra coisa, até que chegou uma hora que o Toquinho falou, bom, vou ter que fazer sozinho. Fez, chegou um belo dia o disco da novela, o Vinícius ouviu, falou, peraí, mas eu não me lembro de ter feito essa música. Daí o Toquinho falou, claro, Vinícius, naquela tarde, naquele dia, assim.
Falou, pois é, acho que é verdade. O Vinícius morreu achando que ele fez a música, mas ele não fez coisa nenhuma. É, ainda bem que a música é muito boa, né? Pois Quer dizer, é, não. Ficou à altura do Vinícius, né? Sim. Bom, Toquinho é demais, um né? monstro, né? Guilherme, a importância da novela Véu de Noiva para a trilha sonora, a primeira versão lá da Globo, qual que é a importância dessa novela? Bom, eu acho que Véu de Noiva, na verdade, é o resultado de um acordo da TV Globo com a gravadora Philips e por duas figuras importantíssimas, que é o André Midani, presidente então da gravadora Philips, um dos grandes nomes da indústria fonográfica, responsável por lançar clássicos da música brasileira, e o Nelson Motta, com quem inclusive tem uma relação profissional, afetiva, uma gratidão eterna, que é um personagem também importantíssimo para a história da cultura pop no Brasil, dos anos 60 para cá. E aí foi daí que surgiu a Aí o Nelson Motta, inspirado no modelo mexicano, acho que ele nem conhecia muito essa pré-história do Salatiel Coelho e do Caio Gadia, resolve convencer o André Midani deles lançarem uma trilha de novela para uma produção da TV Globo, que é o Véu de Noiva, de onde sai o título do livro, que é o Teletema, do Antônio Adolfo e do Tibério Gaspar, que é uma música belíssima, que fala sobre televisão, caiu como uma luva para aquela novela. A trilha de Véu de Noiva tem histórias incríveis, como a de Irene, por exemplo, que o nome do personagem da Beth Faria era outro, e o Caetano ele compôs, criou Irene quando ele estava preso no Brasil, deixou um disco pronto. Irene, quero ver Irene dar sua risada, era pra irmã dele, né, a angústia dele preso. Ele deixa esse disco pronto, o Nelson Motta ouve, fica encantado com a música e acha que ela serve muito bem pra trilha. Só que aí ele tem então a missão e vai conversar com o Daniel Filho, que era o diretor da novela, deles convencerem a autora Jeanette Claire a mudar o nome da personagem da Beth Faria pra Irene, para que a música pudesse ser utilizada. Que bacana, que bacana. Não, já influenciou diretamente aí, né? Pois é. E o Nelson Motta teve também o trabalho nessa trilha de convencer os grandes nomes da música brasileira que até então torciam um pouco o nariz pra trilha de novela e tal. Pense que alguns poucos anos antes, a grande vitrine da música na televisão eram os festivais da Record e da Excelsior. Não era, as novelas ainda eram algo muito folhetinês, muito distante, inclusive da realidade brasileira. Você tinha aquelas novelas de capa espada da Glória Magadã, Num Reino Distante, coisas do gênero. E Véu de Noiva, muito influenciado pelo sucesso do Beto Rockefeller, que infelizmente não teve uma trilha oficial, também era a primeira novela da Globo ambientada com a realidade, ambientada e tratando dos temas da realidade brasileira naquele momento. Bacana. Não, e lendo o livro, esse é o primeiro volume, né? Vocês daqui 14 anos sai outro? Não, esperamos que não, né? Acho que daqui uns 3 anos sai. Eu falei 14 anos porque é o tempo que demorou pra fazer o primeiro, né? Isso, mas na verdade a gente foi se articulando. Não foi só, o tempo não foi só pra escrever o livro, né? Não. Em outras atividades. Imagina, o né? Vincent, como ele estava no início de carreira como teledramaturgo, hoje ele é um nome importante, super relevante dentro da teledramaturgia da TV Globo. E eu fiz mestrado, doutorado nesse período, que é uma outra pesquisa também muito grande. Lancei meu livro dos anos 80, fiz outros trabalhos para TV, então a gente fazia o teletema nos momentos ali vagos, vamos dizer. É sensacional, vão ter mais volumes. Aqui vai até 89, né? De 64 a 89. Isso. Muita gente que gosta de novela, que eu já conversei sobre o tema, inclusive o Vincent, eu li que é a sua opinião também, classificam a trilha sonora de Rock Santeiro como a melhor, né? Porque ali é completo, né? Pois é. É sensacional mesmo. Não, né? Mesmo. Eles conseguiram acertar, acho que em todas, né? Pois é. Agora eu quero saber, recentemente, Guilherme, de um tempinho pra cá, qual a trilha de novela que você acha assim que estaria num patamar também muito bom? Pois é, eu brinco um pouco com isso, na verdade. É verdade, de fato eu cito Rock Santeiro como a melhor trilha em algumas entrevistas. Mas em outras eu mudo. Então eu cito, é a maneira de eu citar várias novelas, várias trilhas. Então vamos ver hoje qual que é. Mas tem várias trilhas que eu gosto muito, assim. Eu acho a trilha de Pantanal, por exemplo, que vai entrar no segundo volume, muito bonita. Entendi. Eu acho a trilha de Rainha da Sucata uma trilha bacana, ali início dos anos 90. Top Model é outra trilha bacana naquele momento. Hoje, eu acho que ainda continua sendo uma vitrine bem importante. Então, por exemplo, pegar uma trilha como a de agora da novela das 6, que está no ar,
como chama? Boogie Woogie. Boogie Woogie. Eu acho que Também é uma trilha bacana, assim, é uma trilha retrospectiva. Entendi. Mas que também é presente, a gente acha que agora as novelas estão revivendo as músicas do passado. Não, isso acontece desde os anos 70. Tá. Uma das trilhas que mais vendeu nos anos 70 foi a de Estúpido Cupido, Aham. que era uma releitura dos rock Entendi. e da música dos anos 50, da música de fossa dos anos 50. Então não é uma novidade, mas é uma trilha boa. A trilha de Império eu acho mais ou menos. Tem algumas coisas legais. Outro dia eu ouvi que tem uma Ângela Rorô e tal, eu acho bacana isso. Mas tem algumas coisas que, pro meu gosto pessoal, não dá. Assim. Nada contra a banda Malta, mas Entendi. pra mim, assim, não é uma coisa que eu digo, que incrível, sabe? Às vezes eu fico muito feliz de ver alguns artistas que eu gosto presentes em trilhas, como o Marcelo Genesi, ou como a Roberta Campos. Eu acho legal a presença deles, Nando Reis, sempre frequente. Então, aí sim eu gosto de uma música ou outra. Mas eu sou incapaz de te dizer uma trilha sei lá, de 2010 pra cá, que eu diga que, pô, essa esteja no patamar, né? É. Você é autor de um livro sensacional sensacional mesmo. Aqui, ó, Quem Tem um Sonho Não Dança. Isso foi uma aventura. Sobre os anos 80, cultura pop dos anos 80 no Brasil, né? Isso. Uma aventura mesmo, né? Foi uma aventura de fato. Uma epopeia, né? Aqui, ó, 500 e poucas páginas. Essa pergunta, obviamente, é provocativa, tá, Guilherme? Sim. A década de 80 foi uma década perdida? Pois é, eu ouvi exatamente essa frase em meados dos anos 90, logo depois da morte do Renato Russo. Aham. Eu vi essa frase de uma professora de cultura brasileira, na época que eu fazia jornalismo na Casper Libero, mesmo lugar onde o Vincent Villari, meu parceiro no Teletema, estudou. E que, aliás, foi um parceiro incrível para esse livro, até porque eu tenho experiência com música e ele tem toda essa bagagem com teledramaturgia e é um colecionador de trilhas. Um cara incrível, realmente. Foi foi testemunha do meu casamento, o que pra mim significa ser um padrinho. É o meu padrinho de casamento. E um gentleman, né? Ele já foi entrevistado aqui pelo Pretexto, sensacional. A gente sempre dá alcunha de príncipe pro Ronivon, mas o Vincent merece, né? Pois ele de fato é uma pessoa encantadora, assim, muito um parceiro incrível. Não é à toa que tantas pessoas gostam de fazer parcerias longas com ele. Então, voltando para o livro dos anos 80, em 95 ou 96, uma professora de cultura brasileira disse exatamente essa frase, que a cultura da década de 80 tinha sido perdida para a cultura do Brasil, e a sala inteira se revoltou. Imagina, moleques de 20 anos, 19, 18, fala isso, né? que tinham sido formados por aquela geração, resolveram se revoltar. A gente fez um trabalho para ela de disciplina, mostrando isso. Em seguida, um amigo criou um jornal no interior de São Paulo, em Americana. Eu fui pro Rio e fiz algumas entrevistas para esse jornal dele. E aí tive a ideia, sabia que tinha que fazer um TCC. E falei, olha, eu tenho que fazer esse TCC, o que eu posso fazer? Daí eu falei, vou então, entrevistar malandramente, vou tentar entrevistar os ídolos da minha infância. Sendo de útil agradável, né? Pois e mostrar o quanto essa cultura dos anos 80 foi fundamental porque a gente tem até hoje, 2015. Sim. Em todas as áreas. Quando eu fui começar a fazer a pesquisa, a primeira coisa que eu faço quando inicio um processo de pesquisa, que acredito que boa parte das pessoas também, é olhar se tem algum livro sobre o tema. Sim. Se algo já foi escrito a respeito. E encontrei um livro muito simpático, que era o livro do Arthur da Pieve, meu amigo hoje. Querido. É ótimo. E li, era a história das bandas, das principais bandas, dos principais artistas e tal. E eu achei na hora que era mais do que aquilo. Tá. Achava que não devia ficar preso só à música. A minha ideia era fazer um panorama da cultura jovem de uma maneira bem ampla, incluindo artes plásticas, quadrinhos, literatura, música, teatro, televisão. Então, eu abri bastante o leque. Dança e moda. E aí foi o que eu fiz. Então, comecei com uma lista super modesta de entrevistados, que ia do Marcelo, do Bussunda ao Faustão, passando pelo Evandro Mesquita, o Herbert Viana, super modesta, sabe? Né? De entrevistados. Super tranquila de conseguir para um aluno de faculdade, né? E aí eu fiquei, então, comecei no final do segundo ano da faculdade e fiquei mais 7 anos trabalhando nesse projeto. E, de fato, fiz 160 entrevistas, eu acho.
É muita coisa. Né? Todos esses que eu te citei, eu acabei conseguindo entrevistar. E eu queria te perguntar sobre isso. Eu me identifico, claro, né? Alguém que vai atrás, né? Pra conhecer pessoas que gostam e aproveita para conversar. Teve alguma entrevista assim que te marcou mais? Alguma entrevista que tenha sido mais difícil de conseguir? Alguma que te surpreendeu? Bom, olha, eu passei anos conversando com a assessoria e com as pessoas que estão em torno do Faustão, o do Fausto Silva, para conseguir falar com ele. Imagino que é uma dificuldade, né? Pois foi difícil, mas acabei entrevistando ele num restaurante, super gentil, uma pessoa muito simpática. Eu tinha uma relação afetiva indireta com ele, que depois eu revelei no final da entrevista, que é assim, uma das professoras mais queridas para mim, mais importantes da minha vida. A primeira pessoa que eu era candidato a um grêmio da escola, do colegial. Eu era candidato a presidente do grêmio, olha que coisa, fazia um movimento estudantil. Em meados dos anos 80, início dos anos 90. E essa professora subiu no tablado e falou assim, eu quero apoiar ele, porque eu acredito no que ele fala, e me deu a mão, e ela é uma das irmãs do Fausto. Legal. E com quem eu tenho contato e tenho um carinho imenso, uma gratidão eterna. Até hoje, assim, tenho gratidão eterna e tenho contato até hoje. Que bom. Então, eu tentei pelas vias normais chegar ao Fausto, até que eu consegui. Então foi a entrevista mais difícil e uma das mais prazerosas. Agora, de fato, assim, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o meu herói, o meu herói da infância, que é o Evandro Mesquita. Tá. Que eu sou da geração Blitz, digamos, né, Cazu e Barão Vermelho e tal. Então, era muito emocionante estar com o Evandro. Então, foi marcante por isso. E várias pessoas que eu fui descobrindo pelo caminho, que ficaram meus amigos. Marcelo Rubens Paiva é um querido até hoje. O Dinheiro Preto, mas tanta gente. O Herbert Viana, mesmo com quem estive 2 vezes antes do acidente dele. O Hermano Viana. Eu tenho um privilégio, acho que esse é um privilégio para mim, que os meus 2 livros vêm acompanhados de depoimentos de pessoas muito queridas. Quem Tem o Sonho Não Dança tem o prefácio do Marcelo Coelho, que foi meu professor na Casper e é meu amigo. Eu fiz pesquisa para um livro dele, o que me orgulha muito também. O Hermano Viana, que fez a orelha, e o Kid Vinil, que foi meu chefe na Rádio Brasil 2000, com quem também foi uma delícia trabalhar. O Kid sabe tudo de música, e de rock mais especificamente, e que assina a 4ª capa. E no Teletema tem só o Silvio de Abreu, que dispensa comentários, incrível o texto dele. E aí na 4ª capa a gente tem 3 pequenos depoimentos de pessoas também muito importantes, que é o Roberto Menescal, o Guto Graça Mello e o Michael Sullivan, que virou meu amigo, inclusive, e que veio aqui gentilmente, quando a gente lançou o livro na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, saiu do Rio de Janeiro e veio aqui gentilmente cantar pra gente. Que legal. Então foi de fato muito emocionante. Que bom. Eu tenho uns projetos com ele, vamos ver se as coisas caminham. Que legal. Bom, você já conhece o blog, então você sabe que agora eu vou te escolher uma de 3 perguntas, tá? Vou falar 3 títulos, você escolhe uma. E eu falo pra que é uma beleza. Pergunta, você não soube me amar. Pergunta, a hora do espanto. E pergunta, a vida de Brian. Você não soube me amar, a hora do espanto ou a vida de Brian? As 3 são ótimas. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Depois você falou do Evandro Mesquita e eu imaginei que você escolheria essa. O que você não gostava durante os anos 80 e depois aprendeu a gostar? Na época você não valorizava, ou achava horrível e depois passou a valorizar. Digamos que não passei a valorizar, mas eu passei a olhar com isso com um pouco mais de carinho, digamos. Tem várias coisas. Uma que eu desconhecia completamente artes plásticas, antes de fazer antes de escrever o livro. Então foi uma descoberta para mim. Leonilson, Leda Catunda, Luiz Erbini, porque eu acho o trabalho incrível, talvez um dos melhores. Guto Lacaz, que é outro que eu acho sensacional, né? Sensacional. O Leonilson também. Então eu desconhecia esse universo. Do Zé Carratu, dos grafites, o Rui Amaral, o Carlos Matucci. Então foi um universo novo para mim. Recentemente, o ano passado, eu rodei uma série que eu co-dirijo e faço roteiro com uma produtora do Rio de Janeiro sobre o livro.
um pouco que inspirado no livro sobre a década de 80, que deve ao ar no meio desse ano, pelo canal Curta. Bacana. E aí a gente fez um monte de entrevistas de novo, e assim, eu comecei a olhar com mais carinho para coisas que eu não dava tanta bola, como o Trem da Alegria, por exemplo. Entrevistei o Juninho Bill. Como é que você não dava bola, Guilherme? Sensacional! Eu acho que já estava uma fase um pouco adiante, assim. Entendi. Eu sou mais da geração do Balão Mágico. Tá. E o Trem da Alegria vem um pouco depois. Entendi. Nessa época, quando você tem, sei lá, 8, 9 anos, um ano faz uma diferença gigantesca. Entendi. Então... O trem já estava atrasado já. Pra mim tava. O Trem da Alegria não era uma coisa que eu olhava com tanto... Hoje eu olho com um pouco mais de respeito. Legal. Dominó é outro exemplo desse. O Afonso Negro, eu entrevistei ele pra essa série. Também comecei a olhar que, ok, mas naquela época, pra mim... Nem pensar, né? Menudo, Dominó, Tremendo, Ciclone, realmente. Hoje mas você não chega a dançar, né? As músicas, ouvindo as músicas e dançar a coreografia deles, Olha, não, né? coreografia eu realmente com essa barriga, não dá pra fazer, mas quando eu vou várias vezes na Trash Aids, inclusive com o Vincent, e aí é uma delícia, né? Agora a gente vai bater papo mesmo. Até agora foi uma entrevista, agora é bate-papo. Anos 80 pra mim, uma década, eu cresci nos anos 80, então também eu lembro de tudo, gosto de tudo, até o que é brega eu acho bacana. Conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente lembra dos anos 80 que foram importantes ou engraçadas e tal. Na parte de música, Grêmio, o que te marcou? O que você acha que é... Você acha que de herança cultural dos anos 80, acho que a música é a mais importante? Não acho que é a mais importante, não. Muita gente cita a música, porque de fato, mercadologicamente, foi o primeiro momento que o rock no Brasil se estabeleceu. Isso. Até então você tinha o movimento da Jovem Guarda, depois a Tropicália tem muito de rock, claro. Depois nos anos 70 você tem alguns fenômenos isolados, como os Mutantes, a Rita Lee, o Raul Seixas, mas são coisas, os Secos e Molhados, que estouram nacionalmente, mas que são em poucos casos. Depois na segunda metade você tem a coisa do rock progressivo, um rock mais no underground, até que chega a Blitz, estoura a porta e invade os programas de auditório. E aí era uma música que falava do jovem mesmo, né? Não tinha essa Isso. questão do protesto, né? Que até então... Era uma comum, coisa... né? Era uma coisa de você sair daquele sonho utópico do John Lennon e do rock e você fazer um sonho mais cotidiano. Tem um verso do Antônio Cícero com a música da Marina, que eu acho lindo, que é você me abre os seus braços e a gente faz um país. Isso. É um pouco isso, assim, eu vou cuidar do meu dia a dia, eu vou retratar a minha realidade, e eu mudando aqui, cada um mudando o seu, a gente constrói uma nação. Pra mim, continua tendo todo esse significado libertário. Claro que a gente vai falar sobre política, mas no atual momento que o Brasil vive, eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente vai caminhar muito mais. Entendi. Não dá pra ficar culpando também só o poder e achando que a gente passa a nossa responsabilidade pra ele e a gente não faz a nossa parte. Meu irmão é professor de geografia e ele faz uma pergunta para os alunos que eu acho ótima. O que você faz de bom pra sua cidade todos os dias? Sabe? A resposta é complicada, né? Pois né? O que você faz? Porque você cobrar dos outros fazerem é uma coisa, você fazer é outra. Agora, voltando, não é a música a herança que você acha mais importante. Qual que você acha que é? Essa cultura jovem de um modo bem amplo. Tá. Que inclui o seguinte... Que inclui música, claro, bastante, mas não só música. Não só música. Eu começo o meu livro com as Asdrubal Trombone. Que pra mim, de fato, eles estouram nos anos 70, com Trate-me Leão, mas pra mim ali tá, de certo modo, o germe de tudo que... a sementinha de tudo que ia florescer nos anos 80. Não é à toa que o grupo era formado pela Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Perfeito Fortuna, o criador do Circo Voador, agora acabou de trabalhar como ator, sempre foi ator, aliás, Patrícia Travassos, Evandro Mesquita, quer dizer, turma boa. Uma turma incrível, o Hamilton Vaz Pereira. E ali a Regina depois foi fazer novela, TV pirata, se juntou ao Guel Arraes, que pra mim é um dos gênios dos anos 80 no Brasil, que revoluciona a linguagem da Armação TV. Limitada, Armação e TV pirata são incríveis. O Guilherme Blitz, quando lançou aquele disco, eu me lembro que foi um sucesso assim, estrondoso, né? Absoluto, né? Puxa, era impossível escapar deles, né? Onde você ligasse... Pois foi o primeiro show que eu vi na minha vida, inclusive.
pedi pro meu pai levar. Isso era uma coisa curiosa dos anos 80, que as várias bandas de rock faziam show pro público adolescente à noite, mas à tarde fazia matinê pras crianças. Porque as crianças gostavam tanto daquelas músicas e a Blitz era tão teatral que as crianças queriam ver. Então fez-se uma... Perdão. Fez-se várias matinês no AMB aqui em São Paulo, e numa delas eu fui. E aquilo me marcou profundamente, assim. Ter ido ao show da Blitz, ter visto a Blitz ao vivo. Foi uma coisa muito legal, assim. Depois eu me arrependi horrores. Me arrependo até hoje de ter tido várias oportunidades de ver 3 ídolos meus, de ter... Tinha todas as chances de ver e não vi. Que foi o Cazuza com o Barão Vermelho, e depois sozinho, o Renato Russo, que também infelizmente nunca vi show, e a Cássia Eller, que eu fui na noite dela no Rock in Rio, mas só vim invadir o palco do Foo Fighters porque eu cheguei atrasado. Uma pena, né? Não mas vi o show na TV, incrível o show dela, mas adoraria ter visto esses shows e não vi. Ô, Guilherme, e na TV, nos anos 80, o que te marcou, assim? Programas de TV? Olha, a gente tá falando de dois... Isso tem a ver com os 2 livros, na verdade. Acho que o Rock Santeiro é um marco, de fato, na história da teledramaturgia e na história da TV. Vale Tudo é outro marco importantíssimo. A mesma década, né? Que coisa, né? Foi uma década excelente pra novela. Não, né? foi uma década incrível, né, pra novela. Que Rei Sou Eu também é dessa época, Que Rei Sou Eu também é dessa época. E a animação, que tá no livro do Teletema. Tá no bastante no Quem Tem um Sonho Não Dança, mas também tá presente no Teletema. Porque o Teletema pega, na verdade, bastante telenovela, mas tem as minisséries, tem séries que tiveram trilhas, tudo isso está contemplado no livro. E não só da Globo, né? Tem todas as emissoras. Então, eu acho que esses 3 marcos, a Armação Ilimitada, Rock Santeiro e Vale Tudo, já caracterizam bem o que era os anos 80. Tirando, claro, Chacrinha, que era incrível, aqueles programas, os outros programas de auditório, mas mais Chacrinha, né? Mesmo. Faustão com Perdido da Noite, né? Também era uma avacalhação total. Era muito bom, e era incrível, né? Era incrível aquilo. Eu lembro de alguns quadros, assim, muito doidos, o Tatá e o Escova. Quando falaram que o Faustão ia pra Globo, eu achei que era mentira. Eu falei, não pode ser o Faustão ir pra Globo, porque eram modelos muito diferentes, né? Muito. E aí funcionou muito bem, né? Sem dúvida. Guilherme, além de você agora estar passando a admirar um pouco mais o Dominó, tem alguma coisa que pouca gente saiba sobre você? Nossa, tem um monte. Eu ia ficar aqui contando pra você horas. Conta uma mais bacana, vai, pra gente encerrar a entrevista. O que pouca gente sabe sobre você? Falar, seus amigos vão assistir e falam, nossa. Cara, tem várias coisas mesmo. Tem uma que eu acabei contando mais, eu tenho um orgulho disso, mas eu contei mais recentemente para alguns amigos, é que eu tive o privilégio, eu como adoro pesquisa, um belo ano resolvi, e adoro carnaval, resolvi que eu tinha que descobrir como que se monta uma escola de samba, e como que se faz pesquisa para se levar uma escola para a avenida. Como que se faz aquilo. A minha cunhada, que é uma pessoa super bacana e super... que conhece muita gente, diferentes áreas, assim, ela conhecia alguém na Tom Maior. Ela falou, Tom Maior pode ser uma escola bacana. Eu liguei lá e falei, olha, eu quero me oferecer para ser pesquisador de enredo do Carnaval da Tom Maior. Pô, mas não existe essa função. Eu falei, não, vou aí, quero conhecer o carnavalesco, me apresento, digo exatamente o que eu quero fazer e vejo se cabe. Sim. Foi um dos anos mais divertidos da minha vida, sem dúvida, assim. Porque eu cheguei no início, quando eles estavam escolhendo o enredo, e eu fui até o momento da avenida em que eu fui chefe de ala, que é uma pessoa responsável por colocar todo mundo em fila, organizar aquela ala da escola. E fiz de tudo, de fato. Eu fui jurado do samba enredo, eu fui em todos os ensaios, eu ia toda semana ver como estavam sendo construídos os carros alegóricos. O carnavalesco me ligava e perguntava, por exemplo, como que era um canhão da Segunda Guerra Mundial. Aí eu ia atrás, mandava várias fotos para ele e via esse carnaval ser construído. Assim, é emocionante, é uma coisa que poucas pessoas conhecem. E é um outro lado da pesquisa. Sai da pesquisa acadêmica, que eu também fiz, e vai para uma coisa muito popular, nem é pop, é uma coisa bem popular. E bem legal, e aí você percebe o quanto é rico aquilo. O quanto tem pessoas, muitas pessoas,
que se envolvem o ano inteiro para fazer aquele desfile acontecer. É muito legal. Assim. É uma coisa inacreditável. Uma surpresa. Pois é. Guilherme, admiro muito o seu trabalho, viu? Eu agradeço. Assim, os seus 2 livros são fantásticos. Obrigado, a gente não consegue parar de ler. Tomara que o Teletema 2 venha logo por aí. Eu também, quero ver. Eu tô esperançoso aí fazendo séries pra TV, né? A série dos anos 80. Agora a gente deve começar a fazer uma série sobre a indústria fonográfica. Então, tô bem animado com isso. E eu espero que até o final do ano também colocar um outro livro nas lojas. Acho até bom, isso eu tô te adiantando. Né? Que é fruto do meu mestrado, do meu doutorado, que é a história do videoclipe no Brasil. Bacana. E que daí tem tudo a ver também com os anos 80, que são os eu vou lá nos videoclipes do Fantástico, e vou surgimento da MTV, e venho agora até o Condzilla. Então já tem o pretexto para te entrevistar novamente, hein? Pois é, não, pra mim vai ser um prazer. Sobre o livro, sobre o videoclipe. E eu vou continuar acompanhando você, suas andanças por aí. Você não imagina o orgulho que eu sinto, saber que você é legal. Espectador do pretexto, viu? Não, sou mesmo. Obrigadão, viu? Continue aí trabalhando bastante. Obrigado mesmo. Divulgando a cultura pop. Espero que tenha sido bom para todo mundo que tá vendo. E é isso, espero que realmente as pessoas gostem do Teletema. E agora, inclusive, tem uma trilha para ouvir, né, junto. Tem uma coletânea da Som Livre. Multimídia. Pois é. Compre o livro, leia o livro, ouça o disco, né? Isso. E assista a entrevista. Pois é, e assista a entrevista, pois é. Esse é o Guilherme Bryan, escritor, professor e carnavalesco. A gente fica por aqui e volta em breve com mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.